Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar assento? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nós estamos em uma campanha combatendo um bom combate, uma campanha que fala sobre luta espiritual. Nesta noite nós vamos tratar de luta, né? Qual crente que não está enfrentando uma luta? Se nós for ouvir cada um nesta noite que nos ouve, cada um tem uma luta para contar, tem um problema para retratar. Então essa é a luta diária do crente, e isso está sendo visível. Olhe em sua volta e presta bem atenção. Muitos irmãos não estão aqui, irmãos. Por quê? Enfrentando batalhas, lutas, enfermidades, e tudo isso, irmãos, está no reino espiritual. Essa é a terceira sexta-feira que a gente está tratando sobre o assunto de batalha, né? E eu tenho me dedicado e estudado bastante acerca desse assunto, porque o pastor, o líder, a liderança enfrenta esse obstáculo espiritual, e nós precisamos sobressair. Porque o maior exemplo de todos é o nosso Senhor Jesus. E o texto que eu vou ler nesta noite, que nós vamos aqui abordar nesta noite, trata disso. Sobre a maior batalha em vida que o Senhor Jesus enfrentou. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, versículo de número 1 ao 13. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 13. Enquanto os irmãos acham, eu quero aqui agradecer os irmãos que estiveram ontem ali na nossa cruzada, apesar de que faltou bastante irmãs, bastante irmãos. E lembrando, irmãos, que esse é o desafio maior da igreja. Sabemos também que é uma batalha a gente anunciar o Evangelho, ainda mais nos tempos de hoje. E a igreja precisa sair de quatro paredes, a igreja precisa sair às ruas e professar o nome de Jesus Cristo. Então, os que estiveram ali, e os que não puderam estar também, os que justificaram, eu acredito que na próxima estarão, porque a igreja precisa estar nesses últimos tempos nas ruas anunciando o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. E vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe comigo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Quantos dias? E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti tudo, este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem, e o que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando,
o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Amada igreja, nesta noite, eu quero falar de um assunto importante. Quero falar de batalha. A batalha que até mesmo o maior homem que existiu em toda a face da terra enfrentou. Se ele enfrentou, você não vai ser isento. Você também enfrentará batalhas. Depois de falar, irmãos, sobre o batismo, do Evangelho segundo escreveu Lucas, depois de falar da genealogia de Jesus, Lucas agora vai registrar a sua tentação no deserto. Não há nenhum intervalo entre a voz do céu e o rugido do leão, entre a glória do batismo e a dureza da tentação, entre o amor do Pai e a investida do diabo. Jesus acabou de sair do Jordão, note bem, Jesus acabou de sair do Jordão, e o texto é enfático aqui em dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mesmo assim, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ninguém levou Jesus até lá. Jesus não foi porque ele quis. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus seguiu repetidamente do sorriso aprovador do Pai para a carranca do maligno. Saiu da água do batismo para o fogo da tentação. A tentação que ele enfrentou não foi um acidente, mas uma agenda. Essa tentação que Jesus enfrentou com Satanás estava na agenda de Deus. Era necessário Jesus passar. Como é necessário também, irmãos, enfrentarmos as batalhas da vida. Como também, irmãos, é necessário enfrentarmos o processo da qual nós temos que enfrentar. Lembrando que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento do homem. E aqui não foi Satanás quem o levou, mas foi o Espírito que levou o nosso Senhor para o deserto. É diferente. Não foi ninguém que induziu ao Senhor a ser tentado, mas foi o Espírito que levou Jesus a ser tentado no deserto. Mas por quê, pastor? Por que Jesus teve que passar por isso? Para provar, irmãos, que ele venceu a tentação. E se ele venceu a tentação, se ele venceu a batalha, você também vencerá essa batalha. Eu não sei qual é a tua batalha, se é a enfermidade, Jesus venceu a enfermidade. Se é a tentação, Jesus venceu a tentação. Então, irmão, não tem por que nós murmurar, não tem por que nós reclamar. O importante aqui é nós prosseguir a caminhada que ele nos mandou. Aleluia, glória a Deus. A tentação, irmãos, como eu já disse, não foi um acidente. Foi porque o Senhor precisava passar. Aqui Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele era homem e também era Deus, mas agora ele é levado ao deserto como homem. Perceba que Jesus vai sentir fome. Quem é que sente fome? Somos nós, todos nós, tanto animais como seres humanos, sentimos fome. Fica sem dar um alimento para um cachorro durante 2, 3 dias, ele vai vir como feroz, querendo devorar tudo que vê pela frente. Agora fique você sem comer durante 7 dias, vai acontecer o processo que o seu corpo não suportará. Mas note bem, antes de eu entrar nesta lição, irmãos, nós precisamos ter fome sim, mas não fome de alimento sólido. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Nós precisamos ter fome das coisas espirituais. Um crente alimentado no dia da batalha, ele consegue vencer. Um crente alimentado no dia da prova, ele consegue vencer.
você, mas eu não estou falando de alimento, porque a Bíblia diz, Jesus respondendo Satanás disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o alimento para 2026 ainda é a palavra, o alimento para 2027 ainda é a palavra. Então nesta noite, abra a tua Bíblia e adore o nome do Senhor. Oh glória, aleluia, aleluia. A tentação não foi, irmãos, um acidente. Não houve nenhuma transição entre o céu aberto, ou o Jordão, ou a escuridão da montanha do deserto. A vida cristã não é uma pólice de seguro contra os perigos, ou seja, um dia você enfrentará. Olha o texto aqui oficial, aonde diz, o dia mau vai chegar, o dia mau vai vir. O pregador falou domingo aqui, só não ouviu quem não quis. Preparem, porque o dia terrível do Senhor está chegando, o dia terrível de escassez está chegando. Por isso que eu disse, vamos vencer a batalha, irmãos. É tempo de vestirmos as armaduras de Deus, para que nós possamos resistir o tentador. Aleluia. A tentação de Jesus estava no plano eterno de Deus. Por que o pai queria tentar o filho? Por que o pai queria tentar a resistência do filho? Porque o pai confiava no filho. Sabe por que muitas das vezes você passa por essa tentação? É porque Deus confia em você. Deus já vê a tua vitória lá atrás. Deus já está vendo a sua vitória lá na frente, quer dizer. Ou seja, crente que enfrenta a batalha, pode ter certeza que Deus está contigo. Deus passará essa batalha junto contigo, ombro a ombro, peito a peito, tete a tete. E Deus já me manda te dizer, tu não estás sozinha, tu não estás sozinho nessa batalha. Quem pelejará por vós sou eu. Nessa luta, quem pelejará por vós sou eu. Aleluia, aleluia. E eu já quero aqui de antemão destacar algumas verdades importantes. E eu quero voltar aqui à observação número 1, que é o Espírito Santo. O Espírito que guia Jesus ao deserto, verso de número 1. Lucas diz, Jesus, vírgula. Irmãos, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, respeite a vírgula, porque senão você não entende o texto. Eu observo uma coisa, todas as vezes que nós estamos lendo, nós atropelamos as vírgulas, e aí fica tudo embananado. Não, respeitem a vírgula. Olha aqui Lucas dizendo, Jesus, vírgula. O que quer dizer vírgula? Pausa, para você entender. Jesus, vírgula, cheio do Espírito, vírgula, voltou do Jordão. Ou seja, ele tinha acabado de ser batizado nas águas, ele estava completamente lavado, ele estava purificado, além, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, ele voltando do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Olha só, o Espírito Santo agora pega na mão de Jesus e fala, Jesus, agora você vai ter que enfrentar alguns desafios, porque ser crente não é só bilu teteia, ser crente não é só mamão com açúcar, ser crente, irmãos, não é só viver na bonança, ser crente, irmãos, é enfrentar tempestades, ser crente, irmãos, é enfrentar desafios, ser crente, irmãos, é passar pelo processo, dando glória a Deus e aleluia. Ser crente, irmãos, é enfrentar a oposição. Ser crente aqui, irmãos, é enfrentar o dia mau com a cabeça erguida. Ser crente aqui, irmãos, é suportar uns aos outros. Ser crente aqui, eu só vou parar quando você dá glória a Deus. Ser crente aqui, irmãos, é glorificar o nome do Senhor
Jesus, ainda que você esteja no vale da dor, ainda que você esteja no vale da morte, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, adore a Ele. Ei, quando tem tudo, é muito fácil ser crente, irmãos. Quando você está com o seu guarda-roupa cheio, quando você abre a sua geladeira, não está faltando nada, aí é muito fácil ser crente. Quando você abre o aplicativo do banco, está lá 2, 3, 4, 5 mil de limite, é muito bom ser crente. Mas agora eu quero ver na escassez, eu quero ver quando você abrir a tua geladeira e lá tiver só uma garrafa d'água e o menino dizendo: pai, quero leite, mãe, quero pão. E aí você não tem para dar. É nessa hora que Deus preserva os teus e diz: na mesa pode faltar tudo, mas o que não pode faltar na mesa do crente é a presença do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Por que Jesus não retrucou? Por que Jesus não falou: Espírito, calma aí, não me leva para o deserto, não? Sabe por quê? Porque ninguém quer ir para o deserto, irmão Ed. Ninguém quer ir para a prova, mas só que Jesus aqui, Ele está cheio. Ei, uma coisa é quem está cheio, outra coisa é quem não tem nada, porque quem não tem nada não pode dar glória, porque quem não tem nada não sente a presença, irmão. Eu já estou sentindo uma graça aqui nesse altar, carabaixo, ricão da Arábia. Ei, está reclamando, mas está cheio, está vivendo a escassez, mas está cheio, está faltando, mas está cheio da presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Perceba que Jesus tinha intimidade com o Espírito. No verso 1 de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, verso 35, a Bíblia diz que Jesus foi concebido. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre Maria. Então já aí você vê o grau de intimidade que Jesus tinha com o Espírito Santo. Olha o que diz o texto, Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também anti-santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então note que ele foi concebido pelo Espírito. Agora ele vai ser recebido, ou seja, ele vai receber o Espírito Santo no Rio Jordão novamente. O Espírito veio, colocou a semente dentro da mulher, e a mulher gerou Jesus. Agora, novamente o Espírito Santo vai entrar em ação. Lucas, capítulo 3, versículo 22, o texto diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, dizendo: tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. E agora, cheio do Espírito Santo, irmãos, é conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. Então, há uma familiaridade aqui entre os dois. Antes de nascer, o Espírito já estava. Quando ele é batizado, quando ele nasce de novo, agora o segundo nascimento, quem está lá? O Espírito Santo. E agora na tentação, o Espírito leva com ele. Sabe o que é o mais interessante aqui? É que no meio do deserto, ele não está sozinho. Diga para esse irmão que está do teu lado: esse deserto tu não passará sozinho. Esse deserto tu não passará sozinha. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória, porque tem crente no deserto, tem crente na prova, e Deus está dizendo: tu não passarás sozinha, tu não passarás sozinho, porque o Espírito está contigo.
Aleluia. O propósito era que ele fosse não apenas o nosso modelo, mas o nosso refúgio e consolador. Note bem, além de Jesus ser o nosso modelo, o Espírito Santo é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente no dia da angústia. Está angustiado? Ei, receba a presença do Espírito Santo de Deus. Receba a presença. Está sozinha, está solitária, receba a presença do Espírito Santo de Deus. Está chorando por quê? Se o Espírito está contigo. Está reclamando do quê? Se o Espírito está contigo. Cábia, sobe a canaróbia, oh glória. Pastor, mas está doendo, pastor. Eu sei, mas lá, leva o Espírito. Pastor, mas eu estou sofrendo, pastor. A solidão tem me maltratado. Pastor, as noites têm passado duras provas, o frio, porque, irmãos, uma coisa é quando temos um cobertor de orelha para abraçar. Hoje, essa madrugada, eu nem dormi, eu fiquei conversando com o meu bem, fiquei conversando, planejando algumas coisas com a minha esposa. A hora passou, quando eu observei já era 5 da manhã, mas agora quem não tem e quem vive na solidão, eu estou pregando para alguém que está se sentindo só, que está vivendo dias de deserto, de solidão, e o Senhor está dizendo: o meu Espírito, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Olha o que diz o texto em Hebreus, capítulo de número 2. Por isso mesmo, convinha em que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha aí, acheguemo-nos, aproximamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorrer em ocasião oportuna. Eu vou dizer mais claro: está difícil, recebe a presença. Está difícil, recebe a graça. Está doendo, recebe a força que vem de Deus. Caralho, sobre lá, eu estou sentindo a presença. Oh glória. Deixa eu voltar aqui, irmãos, a hora de vocês vai. É importante observar aqui que a iniciativa da tentação foi do próprio Deus. Interessante que nem tudo na vida é o Satanás. Nós temos um problema de diabolizar tudo, de endemonizar tudo. Tem crente que vive uma escassez, coloca a culpa no diabo. Sabe qual é o problema do crente de hoje? É encontrar desculpa. Você pode perguntar para qualquer um que você não está vendo aqui: por que você não foi no culto? Ele vai ter uma desculpa. É normal. É normal. E vai ter crente que vai falar: rapaz, o diabo me atrapalhou de eu ir no culto. O diabo não atrapalha ninguém, irmãos. É luta, é batalha, mas é maior aquele que nos chamou.
aquele que nos confiou a oportunidade de estarmos aqui. Vou dizer uma coisa: vivemos dias de oportunidade, mas nem todo mundo quer essa oportunidade. Note bem que durante o apelo, quando a gente pergunta quem quer aceitar Jesus, é a porta da graça sendo aberta, é a oportunidade, talvez para a pessoa seja a última oportunidade. Irmãos, eu estava vendo ali um testemunho na cidade de São Paulo, uma jovem, Deus chamou ela para vir à frente, ela não queria ir, e lá o pastor falou: jovem, te conserta, porque tu sofrerás um acidente de carro, porém, tu precisa aceitar a Jesus. Isso foi durante o horário de culto das 7 às 9, passou, ela não quis, deixou para outro dia, saiu da igreja, foi para uma adega, começou a beber e embriagar-se junto com as amigas, fechou a adega, e aí ela decidiu ir para outra adega. Mas acontece, irmãos, que os nossos planos não são como os planos de Deus. Eu vou repetir: o seu plano muitas das vezes não é o que Deus quer para você. Sabe qual é a maior derrota do crente? É viver os seus planos e se esquecer quais são os planos de Deus. Tu já perguntou: Senhor, qual é o plano que tu tens na minha vida? Ei, muitas das vezes Satanás tentou contra mim, muitas das vezes Satanás tentou me matar, mas uma coisa ele se esqueceu: é que Deus tinha um plano na minha vida, e Deus tem um plano na tua. Ei, os planos de Deus são infalíveis, os planos de Deus são bem maiores que os seus, os planos de Deus são mais perfeitos que os seus. Qual era o plano da jovem? Dar mais uma voltinha no mundo, depois ir à igreja. Mas só que os planos de Deus para ela era aquela hora, ela naquele momento. Ei, irmã Neuzinha, sabe o que aconteceu? Ela saiu com as amigas, pegou uma rodovia, mas os planos não era de Deus. E o que aconteceu, pastor? Ela sofre um acidente, um terrível acidente. Mas isso me faz pensar uma coisa: que um dia o Senhor deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, mas infelizmente muitos de nós não valorizamos isso. A humanidade hoje vai estar em estado perplexo. O homem vai gritar e Deus não vai responder. O homem vai sim, mas Deus não vai olhar. Eu vou dizer: o tempo é agora. Chegou a hora de nós se acertar com Deus, porque Ele virou. 30 anos de idade, aquela jovem foi ceifada em um grave acidente. A pergunta é: teve a oportunidade, mas não quis, teve a chance, mas desprezou. Quantos de nós desprezamos porque no dia mau, no dia da angústia, nós queremos solução, e a única solução para o dia da sua angústia é Jesus de Nazaré. Note que a iniciativa é do próprio Deus levar Jesus para o deserto. Talvez o que você está passando é na vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Jesus deixou uma oração. Esta oração, o modelo que Jesus deixou, não precisa ser repetida, mas tem várias lições. Inclusive eu quero tirar um dia do culto de ensino para a gente aprender sobre o Pai Nosso. Note que a oração do Senhor, ensinando aos seus discípulos a orar, era assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feito o quê? A vontade ainda é de Deus. Sabe por que muitos sofrem? Porque saíram da vontade de Deus. Deus está no controle. Jesus poderia ter rendificado e falado: eu não vou para o deserto, já basta eu ter descido do céu, agora eu ter que ir para o deserto, pai. Imagina agora um filho conversando com o pai: irmã Maria, o filho, olha a intimidade que eu tenho com meu pai. Pai, leva eu não, pai, o deserto.
Eu estou falando de um homem que tinha intimidade com Deus. Imagine nós, irmãos. Ele poderia ter falado: pai, papaizinho, me leva para o deserto. Não, pai, lá é difícil, pai. Lá é angustioso, pai. Irmão, eu estou chorando, eu estou sentindo a presença de Deus. Pai, não me leva para o deserto, não, pai. Pai, me leva para um lugar onde tem água, onde tem comida, onde tem coisas boas. Mas o pai aqui resolve levar ele para o deserto. Oh, glória! Aleluia! Não é propriamente Satanás quem está atacando Jesus, é Jesus que está invadindo o seu território. Agora é diferente. Jesus está entrando no território do inimigo. Guerra! Jesus está entrando no território do inimigo. Jesus está entrando no território do adversário. Satanás sabe que vai ser esbofeteado. Satanás sabe que ele não vai vencer a guerra. Jesus é quem está empurrando as portas do inferno. Jesus está atacando o dono da casa. Marcos, capítulo de número 3, versículo 27, a palavra de Deus diz: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Satanás é perturbado em seu covil e não fica sem reagir, mas nessa reação ele é fragorosamente derrotado. Jesus vai entrar. Sabe qual é a maior alegria do pai? É quando o filho entra no deserto sabendo que ele não está só. Quando o filho entra no deserto com a certeza de que vai vencer. Por que o senhor está pregando assim, pastor? Porque eu creio, irmãos, a igreja vai passar por um deserto e não vai ser fácil. Se hoje nós temos aqui 22 pessoas, mas vai chegar o tempo que vai ter só 2. Vai chegar o tempo em que o pastor vai estar aqui sozinho. O que é isso, pastor? Nós estamos orando para a igreja encher. Sim, irmãos, enchimento não quer dizer só uma igreja saudável. Alguém já viu um inchado? Quando a pessoa está inchada, a igreja incha nesses últimos dias. Inchaço é um crescimento debilitado. O inchaço é sinal de uma enfermidade. A igreja está enferma nesses últimos dias. Então é melhor ter 1 ou 2 ou 3 reunidos e o Senhor no meio, do que estar uma igreja cheia e o Senhor está lá fora. Eu vou repetir: é melhor ter 1 ou 2 ou 3 e o Senhor no meio, do que 30, 40, 100 e Jesus está lá fora. O que é isso, pastor? Jesus está na casa. Aleluia! Jesus nunca contou com muito, mano. Lá em Atos começou com 500 orando, 500. Primeiro dia, 100 desistiram, ficou 400. Segundo dia, 150 desistiu, ficou 250. Ei, mas acontece, irmãos, se formos perseverantes, Deus vai fazer coisas grandes. Se nós for persistentes, Deus não conta com muitos. Note que quando chega nos últimos dias, só tem 120, e chega o dia do Pentecoste, 120 corajosos, 120 que tiveram paciência. Pastor, mas essa prova está demorando muito. Pastor, quanto tempo eu vou ficar sofrendo assim? Se preocupa não, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Não se preocupa, porque o tempo determinado debaixo do sol vai acontecer. Se Jesus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. O Pai está no controle das coisas. Vai vir dias difíceis? Vai, mas Deus não perdeu a rédea. Deus ainda está com o cetro apontado para essa terra, e Ele está sob o controle de tudo.
Deixa eu voltar aqui. Essa tentação que Jesus vai passar não foi arranjada pelo diabo, não foi armada por Satanás, mas apontada pelo Espírito de Deus. Jesus não foi guiado ao deserto por uma força maligna, ele foi conduzido pelo Espírito. Se o diabo pudesse ter escapado daquele combate, certamente ele o faria. Ali no deserto foi lavrada a sua derrota, a iniciativa dessa tentação, portanto, não foi de Satanás, mas do Espírito. A vontade não foi da vontade do maligno, mas foi da vontade de Deus. Então, esse processo que tu está enfrentando está no controle de Deus. Arabaxuricandarai. A tentação de Jesus não procedia de dentro dele, de sua mente, mas totalmente de fora, da insuflação de Satanás. Jesus em tudo foi semelhante a nós, exceto no pecado. Nós somos tentados por nossa cobiça. Jesus foi igual a nós. Qual era a diferença de Jesus e nós? É que Jesus não tinha pecado. Qual a diferença de Jesus para nós? Jesus não gostava de uma fofoca. Qual a diferença de Jesus para nós? Jesus era santo e nós somos sendo aperfeiçoados. Qual a diferença de Jesus para nós? É que nós estamos no caminho e Ele é o caminho. Qual a diferença de Jesus entre nós? É que Ele vai vencer as batalhas e muitos de nós vamos fraquejar no meio da batalha. Arabaxuricandarai. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta atrai, o seduz. Sabe qual é a guerra que você enfrenta muitas das vezes? É uma guerra interior. A cobiça, o desejo desenfreado. Note que as redes sociais estão cheias de armadilhas para aqueles que são cobiçosos. Tem crente, irmãos, graças a Deus aqui não tem. Se tiver, Jesus vai queimar, viciado no jogo do tigrinho. Crente, irmãos, que está perdendo a sua vida por causa dessas porcarias de jogos online, jogos virtuais. Graças a Deus, aqui na igreja do Califórnia não tem, mas tem muitos lugares, irmãos, que os obreiros já se corromperam. Hoje já não são mais homens de oração, são homens viciados em pornografia, são mulheres viciadas em pornografia. Quando eu falo homem, também quero dizer mulher. Homens desenfreados pela sua ganância, pela sua cobiça, com as suas concupiscências. Mas Deus já está com o horário marcado. A trombeta vai tocar, varão. E eu quero ver, pastor, posso tomar uma cervejinha? Pode. Pastor, posso dar uma voltinha aí no mundo e depois voltar para a igreja? Pode. Pastor, eu posso me prostituir? Pode. Mas uma coisa eu tenho certeza, só não sei se você vai para o céu, só não sei se você vai entrar naquele grande dia pelas portas. Uma coisa Deus está dizendo: lute contra as cobiças da carne. Quando Satanás sussurra, já entrei na parte da guerra, tá? Não vai dar tempo, mas semana que vem vai voltar nesse assunto de novo, que foi só uma introdução. Agora Jesus está no deserto, sozinho. Primeira coisa que ele vai sentir, irmã Maria: solidão, sozinho. E muitas das vezes, quando nós estamos sozinhos, irmãos, parece que até Deus não ouve nós. Tem alguém vivendo isso? Você ora, sua oração parece que não sobe. Nada acontece. Não é bem assim, mano? O que acontece? O silêncio de Deus, muitas das vezes, é doloroso. Quem nunca enfrentou o silêncio de Deus, irmãos?
Eita, até me arrepia, irmãos, o silêncio de Deus, nas duras, frias madrugadas, quando você dobra o seu joelho, parece que você está sozinho no meio de um vale de ossos secos, mas o Senhor está contando com os profetas, viu? Se você está enfrentando isso, se você está enfrentando isso, saiba que o Pai te ama. Se Ele te colocou nesse deserto, Ele também te tirará de lá. Se Ele fez você passar por isso, é porque Ele é suficientemente maior do que essa luta, do que essa prova que você está enfrentando. Note bem, quando Satanás sussurra em nossos ouvidos uma tentação, um desejo interior nos aguça, e dar ouvidos a essa tentação muitas das vezes, passa alguém, passa uma jovem bonita, passa um jovem bonito, passa um homem bonito, passa uma mulher bonita, o diabo vai no seu ouvido e sussurra, só uma olhadinha, não, ninguém vai ver, ninguém está vendo, é só uma olhadinha. É isso que o diabo faz. Passa um carro bonito, aí você olha e fala, como que eu queria esse carro para mim? Hoje, irmãos, nós estamos vivendo dias que o diabo tenta nós 24 horas. Ah, pastor, não, é sim. Na rede social, quando você entra, parece o cão, parece coisa do capeta. Às vezes você está vendo algo sobre a Bíblia, sobre Deus, aí você sobe para cima, rola, que nem vocês dizem por aí, rola para cima, aí aparece um homem bonito, aparece uma mulher bonita, ou sempre vai aparecer uma proposta indesejada. Fique rico em poucos dias, fique rico em um mês. Sempre Satanás tem uma proposta para nos tirar da presença de Deus. Nota, Jesus está no deserto, Satanás está no ouvido dele, pam, 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 pam. Não devemos procurar a tentação pensando que ela é propósito de Deus para nós. Antes devemos orar, não nos deixar cair na tentação. Vamos para a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas nos livra de toda a tentação. Batalha. As armas do adversário não é como a nossa. O diabo entra na mente. O diabo, se você não tem um capacete, como eu falei a semana passada, para blindar as más conversações, todos os evangelhos mostram, irmãos, que Jesus não procurou a tentação, mas foi conduzido, foi levado. Jesus não foi compelido contra a sua vontade, ele foi conduzido pelo Espírito, porque esta era a vontade do Pai. Resumindo, Deus tem um único filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação, porque Jesus enfrentou a tentação. E o que isso quer dizer, pastor? Se ele enfrentou, você também enfrentará. Ah, pastor, não, vai sim. Lá no seu serviço, alguém vai tentar você, vai. Isso se você já não está sendo tentado. Às vezes é um elogio. Esposos, esposas, elogia o vosso marido, elogia a vossa esposa, porque se você não elogiar, alguém lá fora vai sussurrar, tentando, dizendo como tu está bonito, como tu está bonita. Isso aí soa aos ouvidos o tentador como cheiro agradável, e entra fazendo-se pecado dentro do coração. Dali a pouco a pessoa deu a brecha, e agora o diabo vai usar isso como ferramenta para te tirar da presença de Deus. Quando você menos perceber, um simples elogio leva você à perdição.
traição. Um simples elogio está levando o casamento a ruínas. Um simples elogio, um simples bom dia. Ei, irmão, tem homem que acorda e não dá nem um bom dia para a mulher. Tem homem que nem, irmãos, isso aí fica vulnerável, porque eu estou falando do tentador, e o tentador sabe do que você gosta, o tentador sabe do que você ama e do que você prefere. Então, prenda o tentador na tua casa, prenda o tentador na sua vida, porque ele vai continuar sussurrando em seu ouvido até você ceder. Se ele tentou Jesus, vai tentar você também. Mas só que Jesus, sendo tentado, venceu. E se ele venceu, você também vencerá. O primeiro Adão, sem direção do Espírito, foi derrotado pelo diabo, lá no jardim. O primeiro Adão foi derrotado. Deixou que a sua mulher comesse do fruto. Além de deixar, ainda foi compartilhar com ela. Mas foi conduzido ele pelo Espírito agora. O segundo Adão venceu o diabo no deserto. O que é deserto? O deserto é lugar hostil. Ali Jesus orou. Ali Jesus jejuou. Ali Jesus passou 40 dias. Irmão, para. Aqui, ó, presta atenção aqui. Eu já vou encerrar, presta atenção aqui, para a gente voltar na semana que vem. Presta atenção. Jesus estava orando. Ou seja, ele não estava vulnerável. Ele estava jejuando. Hoje, se o camarada jejuar 2 dias, ele já acha que ele é o super crente. Porque ele ora 1 horinha por dia aqui na igreja, ele já é o super crente. Jesus está 40 dias orando, jejuando. Mesmo, olha como ele é astuto, irmãos. Mesmo assim ele não desiste. Ele fala, eu vou lá. Eu vou. Isso mostra que nós somos vulneráveis, que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ali Jesus teve fome, ali Jesus estava cercado pelas feras, ali a doce voz do Pai vinha do céu, mas no momento foi substituída pelo bafo do inimigo, pondo em dúvida a sua filiação. É com isso, irmãos, se o último Adão tivesse sucumbido ao teste como o primeiro, não haveria no Getsemane, não haveria nem Calvário, não haveria Páscoa, não haveria Pentecoste. Nosso destino seria o inferno eterno. Obrigado, Pai, pelo segundo Adão. Semana que vem nós vamos falar do diabo, tentando ele no deserto. Nós vamos extrair algumas lições que o diabo dá ali, dentro do seu ambiente hostil. Porque tem crente, irmão, que procura, sabia? Viver no perigo. Tem crente que procura o perigo. Tem crente que bate na porta. Tem crente brincando com a santidade. Tem crente brincando, é perigoso, cuidado. Acendeu a luz vermelha de alerta nesses últimos dias. Não brinque com o pecado. Não brinque. Eu estou pregando para a igreja e estou pregando para as pessoas que estão me vendo na internet. Eu digo mais, não brinque com o inferno. Não brinque nesses últimos dias. Jesus aqui não brincou. Tratou o problema da tentação como algo
algo sério. Sabe que tem crente que é super crente, que fala, não, isso aí comigo não pega, isso aí comigo não cola. Vai, a Bíblia diz, cuidado para quem está de pé, cuidado para que não caia. Ei, você que está de pé, cuidado para não cair. Oh, irmãos, esta semana recebi a notícia que um companheiro, companheiro, congregou comigo, não vou falar o lugar nem o nome, porque não tem ética para falar, mas ouvi dizer que ele caiu em adultério. Oh, irmãos, é tão dolorido quando a gente vê um companheiro que não se blinda no dia da tentação, que não se preserva no dia da tentação. O dia da tentação vai chegar para todos, o dia da tentação vai chegar para todos. Se preparem para o dia mau, porque ele vem. Se coloque de pé, irmãos. Oh, aleluia. Há um espírito no nosso meio que a Bíblia já advertiu que nós tivéssemos cuidado. Que espírito é esse, pastor? O espírito de Jezabel. É outro contexto que a igreja precisa se aprofundar. A igreja que está vivendo esses últimos dias, quem acompanha é o espírito de Jezabel. Que é isso, pastor? É o espírito da transfiguração. Quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher má, era uma mulher que vivia em adultério, adorava outros deuses e deuses pagãos, a ponto de controlar o seu próprio esposo. Ela tinha o reino de Israel nas suas mãos. Acabe, covarde, Acabe ouvia o que ela falava e batia continência. Um dia, irmã Ana, Acabe recebeu um não lá na vinha. Ele queria a vinha, comprar aquela vinha, mas o homem que estava vendendo falou: a minha vinha tu não compra, a minha vinha vem da minha família e eu não vendo e não dou a ninguém. Aí ele foi para casa. Ei, tem tanto, oh aleluia, vou ter que falar, tem tantos irmãos nesses últimos dias, homens frouxos. Aí ele foi para a cama, chegou lá na cama, virou de lado e começou a chorar. Aí entrou a mulher má, Jezabel, olhou para ele e falou: oh meu esposo, por que tu está chorando assim? Aí ele foi e disse: não quis me vender a vinha, eu quero. Aí ela falou: tu tem poder nas mãos, pode deixar que eu vou cuidar disso. Eu vou lá e vou matar ele e vou te dar a vinha que você tanto quer. Moral da história, sabe o que está acontecendo, irmãos? Infelizmente, os dias de hoje, por causa do tentador, o espírito de Jezabel está entrando dentro das igrejas, começando pela vaidade, começando pela exclusão do que o Senhor está dizendo nesta atenção. Deus já está avisando, o caráter de muitos estão sendo forjados. Cuidado com a vaidade, cuidado com as coisas hostis do mundo, porque para cair é rápido, para o diabo derrubar é rápido, ele só quer uma brecha. Cuidado, Jezabel não liga. Mas é só um pozinho, é só uma maquiagemzinha. Vai entrando. Irmãos, eu sou um pastor que quer se vestir do jeito que você quiser, se vista, mas o meu dever é ensinar, o meu dever é falar. Irmãos, está entrando sorrateiramente dentro das assembleias de Deus. Irmãos, infelizmente, quem tinha que ouvir não vem, quem tem que ouvir um ensino como esse não vem. Por quê? Porque perdeu o compromisso das coisas de Deus. Mas está entrando, irmã Edna, sorrateiramente. A senhora vem daquele tempo que as irmãs sentiam orgulho do cabelão,
daquele tempo, que as irmãs do círculo de oração era reconhecida na igreja, nas ruas, olhava-se e dizia: lá vem uma mulher santa, lá vem uma mulher santa. Hoje não, hoje por causa dos decotes, por causa irmãos, por causa da vaidade, nós estamos parecendo com o mundo, ou seja, o que era para ser de dentro para fora, virou de fora para dentro, e estão querendo trazer para dentro da igreja o espírito de Jezabel, tentadora. Ei, vai ter que cair, porque a igreja não vai ceder para ela. As saias cada vez mais curtas. Ei, varão, não deixa as roupas cada vez mais indecentes, os decotes cada vez mais purulentos, fazendo com que os homens que estão, os homens de Deus, sendo forçados a se atentar para essas coisas. E assim, irmãos, não é só quem olha, não, é quem faz também. Os dois vai para o inferno. Ah, pastor, eu me visto mesmo. Eles que olham, o problema é deles. Não, o problema é seu e de quem olha, porque o mesmo castigo que vem para quem olha é o mesmo castigo para quem induz a pessoa a olhar. Então, se vista poderosamente, se vista honestamente, sem enfeites, sem essas coisas, porque isso não provém de Deus. Ah, pastor, mas nós estamos falando do século 21. Meu Deus não mudou. O mesmo Deus que operou lá atrás opera no dia de hoje. Vença essa tentação, vença essa tentação, esqueça essa vaidade e volte para a presença de Deus. Glória, 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 glória. Por que está falando isso, pastor? Porque Deus me cobrou. Deus me cobrou. Alguém já recebeu uma cobrança de alguém? Eu estava dormindo, presbítero Miguel. O Senhor soprou no meu olho, fez. E eu despertei esses dias atrás. E o Senhor falou para mim: não aceita espírito de covardia. Dentro da minha igreja, eu dobrei o joelho no sofá de casa e comecei a chorar. Eu falei: o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor falou: estão se acovardando. Há muitos pastores que estão chegando assim como você está chegando. Deus falou comigo que está se acovardando, estão deixando a igreja virar lugar de desfile de moda, estão deixando a igreja de qualquer jeito. Eu estou reprovando nesses últimos dias, porque a minha igreja que vai passar pelo arrebatamento precisa ser santa, precisa ser pura, precisa ser lavada pelo sangue do Cordeiro. E eu falei para o Senhor com muito temor, eu falei: o que eu faço? O Senhor falou para mim: pregue a palavra, diga a verdade, ainda que não queiram ouvir, ainda que te rejeitem, ainda que arranquem o teu pescoço, mas pregue a palavra. Ei. Não, pastor, é normal. Não é normal. O que nós estamos vivendo não é normal. E isso aí, irmãos, muitos descerão à sepultura e não vai morar no céu. Lembra quando Jesus avisou a igreja: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu sei, irmãos, não leve a mal o seu pastor, não. Eu estou falando porque o Senhor me... Arábia soube a lá. O que clama? O que ele haja? Allah que ele diga que ele haja. Allah, clama que Arábia Arábia soube a cana, Arábia soube a lábia. Grila Arábia, explicar. Soube a lábia, soube a cai. Deus está falando.
Feche os seus olhos nessa noite. Pastor, por que o senhor está pegando duro? Aí eu volto ao testemunho da jovem. Teve oportunidade de largar as bebidas. Teve a oportunidade de deixar a vaidade. Jovem bonita, irmãos, deixou 3 filhos, um de 12, um de 8 e o pequenininho de 3. Porque interrompeu o ciclo da vida, porque não obedeceu à voz do Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Sabe o que isso faz com que nós refletimos? É que nós devemos obedecer à voz de Deus. A voz dele não mudou, a voz dele continua a mesma. Ele ainda exorta, ele ainda consola, ele ainda é o nosso consolador. Ele bate de um lado, mas também massageia do outro. Ele bate do lado, mas do outro ele abraça. E nesta noite, por mais falho que somos, ele está abraçando essa igreja, ele está abraçando esse tempo, ele está abraçando nesse tempo a tua vida, a tua história, e tu vencerás o tentador. Todas as vezes, quando você for tentado, diga: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Vença o tentador nesta noite. Mude a sua cabeça e eu oro para encerrar. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai querido, Príncipe da paz, entra, Senhor, em corações nessa noite, entra em vidas que aqui chegaram, Senhor, muitas das vezes angustiada, cabisbaixa, triste, porque o Senhor ainda está no controle de tudo. Deus, eu oro para a igreja do Califórnia, para que todos que estamos aqui, Senhor, possam ter acesso aos céus, possam entrar com liberdade à tua presença, Senhor meu Deus. Preguei o que o Senhor me ordenou, e nesta noite, Senhor, derrama a tua presença sobre cada um de nós.